bem-vindos ao canal Vozes do Espírito. Estamos com mais uma história hoje, a história de Judas Iscariotes, uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento. E sua traição é vista como um dos momentos mais marcantes da narrativa da vida de Jesus. Para entender por que Judas traiu Jesus, é importante olhar não só para o que o Evangelho relata, mas também para o contexto em que ele vivia e as possíveis motivações que o levaram a tomar essa decisão. Quem era Judas Iscariotes? Judas Iscariotes era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para estar ao seu lado durante o seu ministério. Ele, assim como os outros discípulos, testemunhou milagres, ouviu os ensinamentos de Jesus e percorreu diversas regiões ao seu lado. Judas, no entanto, tinha uma posição única entre os apóstolos. Ele era responsável pelo dinheiro do grupo, atuando como uma espécie de tesoureiro. No Evangelho de João, há indícios de que Judas não era uma pessoa de total confiança, pois menciona-se que ele ocasionalmente roubava da bolsa comum. João 12:6. Porém, até o momento da traição não há um indício claro de que ele estava prestes a tomar uma atitude tão extrema. Judas era visto assim como os outros discípulos. Como alguém próximo de Jesus, sua traição chocaria a todos. No contexto político e social, na época de Jesus, o povo judeu vivia sob a ocupação do Império Romano. Muitos judeus esperavam a chegada de um Messias, que o libertaria do domínio romano e reestruturaria o reino de Israel e a sua glória anterior. Acreditava-se de que esse Messias seria o líder político e militar, alguém que lideraria uma revolução contra os opressores. Muitos estudiosos acreditam de que Judas, assim como muitos outros, pode ter esperado que Jesus fosse esse tipo de Messias. Quando ficou claro de que Jesus não estava interessado em liderar uma revolução militar, mas sim em pregar sobre o reino de Deus, o amor e o perdão, Judas pode ter se desiludido. A traição. Os evangelhos relatam de que Judas traiu Jesus ao entregar sua localização às autoridades religiosas por 30 moedas de prata. Essas autoridades, os líderes judeus, viam Jesus como ameaça. Suas pregações e a crescente popularidade entre o povo representavam um desafio ao poder que eles mantinham sobre a população judaica. Eles precisavam, de uma maneira discreta, de prender Jesus, para evitar tumultos entre a multidão que o seguia, e Judas lhes forneceu a oportunidade perfeita. No Evangelho de Mateus 26, do capítulo 14 ao 16, Judas vai até os sacerdotes e pergunta quanto eles lhe dariam para trair Jesus. E o acordo é feito por 30 moedas de prata. Posteriormente, ele leva os soldados até o jardim do Getsemane, onde Jesus costumava orar, e identifica Jesus com um beijo, o gesto que seria sinal para os soldados saberem quem prender. Mas por que Judas fez isso? As possíveis motivações de Judas. Há várias interpretações sobre por que Judas traiu Jesus. A Bíblia nos oferece algumas pistas, mas também deixa espaço para a especulação. 1. Ganância. A explicação mais simples e direta seria o desejo do lucro. As 30 moedas de prata poderiam ter sido uma tentação irresistível para Judas, que já havia demonstrado tendências gananciosas ao administrar o dinheiro do grupo. Essa visão, no entanto, pode ser considerada simplista demais. Afinal, Judas estava ao lado de Jesus, alguém que lhe conhecia como um líder e mestre. Seria possível que apenas o dinheiro fosse suficiente para levá-lo a trair alguém tão próximo? 2. Desilusão política. Como mencionado anteriormente, Judas pode ter esperado que Jesus liderasse uma revolta contra os romanos. Quando percebeu que isso não aconteceria, sua decepção pode ter levado à traição. Talvez ele tenha pensado que, ao forçar Jesus a enfrentar as autoridades, provocaria uma reação violenta e finalmente Jesus assumiria o papel de um líder militar. 3.
A influência de Satanás. No Evangelho de João 13, capítulo 27, é dito que Satanás entrou em Judas durante a última ceia. Essa passagem sugere que Judas foi influenciado por forças malignas a trair Jesus. No entanto, mesmo que Satanás tenha sido um papel de traição, Judas ainda teria feito uma escolha consciente de seguir adiante com o plano. 4. O cumprimento de profecias. Outra perspectiva, que Judas estava simplesmente cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Em livros como o Salmo 41, capítulo 9, e Zacarias 11, capítulo 12 a 13, há menções de traições e de moedas de prata que alguns veem como referências diretas ao que Judas fez. Nesse sentido, Judas poderia ter sido uma peça em um plano maior, destinado a cumprir o que estava escrito. 5. Remorso e arrependimento. Após a prisão de Jesus, o Evangelho de Mateus 27, capítulo do 3 ao 5, relata que Judas, ao perceber o que havia feito, foi tomado por um remorso. Ele tentou devolver as moedas de prata aos sacerdotes, mas eles recusaram. Desesperado e cheio de culpa, Judas acabou se suicidando. Isso sugere que, independentemente de sua motivação inicial, Judas não estava preparado para lidar com as consequências de sua ação. O legado de Judas. Judas Iscariotes é lembrado principalmente por sua traição, e seu nome tornou-se sinônimo de falsidade e deslealdade. No entanto, sua história é mais complexa do que apenas o ato de trair. Ele era uma figura trágica, alguém que caminhou ao lado de Jesus, mas que por uma combinação de fatores tomou uma decisão devastadora. A traição de Judas também serve para demonstrar a profundidade do amor e do perdão que Jesus pregava. Mesmo sabendo que seria traído, Jesus não afastou Judas. Durante a última ceia, ele compartilhou o pão com ele, mostrando que, apesar de sua traição iminente, Judas ainda era amado. Isso exemplifica a mensagem central de Jesus: o amor incondicional e o perdão, mesmo diante da maior das traições. E na nossa reflexão final, a história de Judas é um lembrete poderoso das complexidades da natureza humana. Ele não é retratado como um vilão simples, mas como alguém com motivações e falhas que levaram a um ato de traição. Sua história desperta reflexões sobre escolhas, arrependimento e consequências de nossas ações. Se gostou do nosso vídeo, pode se inscrever no nosso canal Vozes do Espírito, curtir e compartilhar esse conteúdo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.